Hoje nós vamos terminar, se o Senhor assim permitir, capítulo 12 de João. Isso aqui é exatamente uma mudança de ênfase. O ministério público de Jesus termina. E ele vai ter um ministério particular com os seus discípulos, muito próximos, até a cruz. É o ministério de 3 dias, mais ou menos, até que ele vá para a cruz. E é onde o Senhor proferiu um dos discursos mais agradáveis para o cristão, de esperança, de segurança. E também ele proferiu as parábolas mais precisas com relação ao segundo advento e com relação à comunidade que iria iniciar com o Pentecostes. E nós vamos ler os versículos 44 a 50 de João capítulo 12. João 12, 44 a 50. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Nosso Pai, o Senhor Jesus falou como o Senhor falou para Ele. E nós também queremos falar com a mesma consciência de que é o Senhor que está falando. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos discernir a Tua voz diante de tantas vozes que existem. E queremos nesse momento rogar que Tu venhas realmente falar aos nossos corações, através do Teu Espírito, da Tua Palavra, e nos edificar, e nos colocar na dependência do Senhor, para que falemos o que o Senhor quer que falemos. Nós pedimos que também toques no coração daqueles por quem Cristo morreu. E Pai, alegra-nos, enche-nos da alegria do Teu Espírito Santo, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós estávamos dizendo ali acima, a divisão mais clara no Evangelho de João ocorre no final do capítulo 12. Pois até aqui, João estava lidando com o ministério público de Jesus, com os seus relacionamentos, seus milagres, seus ensinos públicos, as curas. Do capítulo 13 em diante, nós temos os discursos finais de Jesus e o ministério privado com seus discípulos. Os capítulos 13 a 21, então, são aqueles ligados a uma intimidade. E aqui é uma passagem, estes versículos aqui de 44 a 50, é uma passagem.
Isto torna esses versículos particularmente importantes, pois neles Jesus resume, ou João resume o que Jesus disse que ele iria realizar e porque ele veio. Isso tem sido verdade em todos os versículos referentes ao Senhor, mas principalmente a partir dos versos 37 em diante, que são particularmente versículos que estão focados a essa passagem. No versículo 36, eu gostaria que o Fernando lesse o versículo 36, Jesus se oculta da presença das multidões e do povo e passa a ter uma conversa particular com seus discípulos. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Estas são as últimas palavras públicas de Jesus. Dali para frente, ele só vai falar publicamente na cruz. Ele fala com os discípulos, ele fala no julgamento, mas ele só vai falar publicamente, e a sua primeira palavra publicamente foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nestes versos 44 e 45, Jesus fala do seu relacionamento com o Pai. Nós vamos ler de novo os versículos 44 e 45. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Gente, tem um verbo aqui: e Jesus clamou. Depois que ele se ocultou dos seus observadores, das multidões, dos interesseiros, dos catadores de milagre, porque muita gente seguia Jesus por outras razões. Ele clama. Esta é a mesma palavra que ele usou para chamar Lázaro. Lázaro! Sai daí! Não foi um sussurro, foi um grito. Ele clamou dizendo, olha, ele está dizendo: quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Essa é uma paráfrase do texto, porque existe aqui uma espécie de oclusão ou a elisão do verbo. Quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Nesse texto, ele se compara com o Pai. Há uma identificação dele com o Pai. É um dos textos bíblicos que apresentam Jesus como Deus, como Filho de Deus e como Deus. O versículo 46, a segunda questão que Jesus vai dizer nesses versos, versículo 46, ele fala de si mesmo como a luz. 46. Eu vim como a luz para o mundo.
a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Léo, aqui está o título da mensagem. Eu vim como a luz para o mundo. Eu vim como a luz. Eu vim como a luz, como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Este é o versículo que depois nós vamos pisar um pouquinho mais. O versículo 47 é a terceira coisa. Primeiro ele fala da sua relação com o Pai. Ele fala que o seu relacionamento com o Pai envolve a sua natureza. Depois ele diz que veio com o fim de ser a luz para o mundo. Agora no versículo 47 a 49, os versículos 47 a 49, ele fala do perigo da incredulidade. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Aqui Jesus está dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Lá mais adiante, lá pelo capítulo 17, nós vamos trabalhar, se o Senhor permitir, se Ele não voltar até lá. A minha expectativa é que Ele volte o mais rápido possível. Não sei, olha, eu estou falando do capítulo 12, se nós vamos chegar ao capítulo 17, não sei. Mas se chegar lá, nós vamos trabalhar as 10 maneiras como João emprega a palavra mundo, cosmos, no Evangelho. João é um evangelista que trabalha mais com a palavra mundo do que qualquer outro. Só no Evangelho são mais de 60 vezes que ele usa a palavra mundo. E elas têm sentidos específicos. Ela pode ser todo o universo, o cosmos, pode ser só a Terra, pode ser uma grande quantidade de pessoas, aí vem o mundo atrás dele. Então tem várias expressões. E aqui ele usa uma expressão mundo, não é? Não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Esse mundo aqui é específico. É o mundo de todos aqueles que creem. De todos aqueles que vierem a crer. De todos aqueles que ouvirem as suas palavras e as guardarem. Porque aqueles que ouvem as suas palavras e não guardam, ele disse, eu não vim para julgar estes. Eu vim para salvar aqueles que creem. E a fé é um dom de Deus. E a fé é uma consequência da revelação do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Então, nós temos que entender que há um perigo terrível da incredulidade. Lembre-se, a incredulidade é nossa, mas a fé é divina. A incredulidade é nossa. Se eu for para o inferno, é por causa da minha incredulidade. Mas se eu for para o céu, é por causa da misericórdia e graça de Deus. Simples assim.
A quarta coisa que o Senhor vai falar aqui é no versículo 50, que é a ordem de onde vem o seu crédito. De onde vem a credibilidade de Jesus. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus, ele foi um homem 100% de fé. Ou seja, 100% confiante no Pai. Ele disse algumas vezes, eu nada faço por mim mesmo, mas assim como eu vejo o Pai fazer, eu faço. Eu não falo de mim mesmo. Tem até uma outra versão que dizem que Jesus era motoqueiro. E ele diz assim, eu não vim de moto própria. Até a moto dele era emprestada. Ele não veio porque ele quisesse vir. Ele veio, evidentemente que ele quis ver. Mas ele está dizendo assim, eu estou na dependência do Pai. Eu estou na dependência do Pai. Ele era totalmente dependente. E ele falava a palavra do Pai. Então, essas 4 características aqui, nesses versículos, mostram claramente a divindade de Cristo, a sua iluminação para o mundo, a redenção para as pessoas que creem e a sua credibilidade. De onde merece crédito é que ele não ostenta nenhuma pessoalidade, mas ele dependia totalmente do Pai. Aqui Jesus mostra claramente que ele é a luz do mundo, ou a luz para o mundo. Quando ele disse que Isaías profetizou a cegueira de Israel, e agora vamos voltar um pouquinho aqui em João 12:40, Jesus, ele profetiza a cegueira de Israel. Que Isaías profetizou a cegueira de Israel. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Quando Jesus cita Isaías, que profetizou a cegueira de Israel, ele se declara como sendo a luz para o mundo. Eu vim como luz para o mundo. Jesus é a luz não somente das ovelhas escolhidas de Israel, mas para todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Jesus, ele não só trabalhou com o remanescente, aliás, a Bíblia trata muito do remanescente. A nação de Israel foi escolhida, mas você vai encontrar dentro de Israel muita gente perdida. Ele não salva multidões, ele salva pessoas. Deus sempre salvou pessoas, escolhe pessoas, escolheu Abraão. E ele trabalha com o coração das pessoas individualmente. Em Israel, nós temos muitos dos profetas dizendo ao povo que se eles não se convertessem, eles iriam perecer. Não é porque você nasceu na igreja e é filho de crente que você vai para o reino de Deus. É porque você nasceu de novo por meio da obra do Espírito Santo. Não tem essa ideia de coletividade de um grupo. Os meus filhos terão que experimentar o novo nascimento. Porque eu não posso, com a minha fé, conceder-lhes fé. Só por meio de Cristo Jesus eles podem ser salvos.
Então aqui o Senhor está mostrando uma coisa muito interessante. Jesus é a luz não somente das ovelhas, das suas ovelhas, existe um grupo de ovelhas que você vai verificar. Vamos voltar para João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, quando o Senhor Jesus fala das suas ovelhas, que Ele tira do curral, que Ele tira do aprisco, que Ele vai adiante delas, que elas o seguem, as ovelhas de Israel, porque nem todo israelita é de fato, nascido de novo, se ele não passar por essa experiência de regeneração por meio de Cristo. Vamos ler aqui o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Tá bom? E lá no versículo 16, ele fala: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aqui nesses dois versículos, nesses dois pontos, nós temos as ovelhas de Israel, que ele chama, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele chama as suas ovelhas. Vamos voltar um pouquinho nesse texto. Vamos voltar para o versículo 1. O versículo 1, quando ele começa a falar aqui, no contexto do cego que foi curado, vamos olhar um pouquinho aqui. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha aqui. Como é que eu entendo este texto aqui? Quem é o porteiro? Para mim é o Espírito Santo. Ele abre a porta, a porta é o próprio Jesus. Ele abre a porta e as ovelhas que são deles passam e vêm para fora. São as suas ovelhas. As dele vêm e seguem. E ele vai dizendo aí que elas seguem a ele e tal. Mas também tem as ovelhas de outro aprisco, que não são daquele aprisco de Israel. E aí eu ganho o meu espaço. Eu ganhei meu espaço porque eu sou dos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. É João capítulo 11, versículos 51 e 52. E aqui é uma profecia de Caifás, quando ele estava profetizando que Jesus não morreria, que era preciso que um homem morresse pela nação, mas não somente pela nação. Vamos ler os versículos 51 e 52 de João 11. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Olha aí. E não somente pela nação, mas para reunir num só corpo, num só rebanho, os filhos de Deus que andam dispersos. O verso 44, ele é muito claro em dizer assim: Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, na verdade, não crê somente em mim, mas também no meu Pai que me enviou. Quando você crê em Jesus, você crê no Pai. É impossível crer em um e não crer no outro. Crer em Cristo é crer em Deus, Pai. Não se pode crer no Pai a menos que Ele dê igual honra a Jesus. Tem muita gente que diz, eu creio em Deus, mas não crê em Jesus. Não é em Deus, Pai. Quem crê em Jesus,
crê em Deus Pai. Agora, esse verso 46 ilustra muito bem o que Jesus veio fazer aqui. Ele é a luz que ilumina. Vamos ler de novo o 46, por favor. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esta é a como é que eu vou dizer assim? É a ilustração mais repetida por Jesus. Em vários outros lugares ele se declara como luz. Vamos pegar o 9:5, por favor. João 9:5. Ele também se refere como luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mais uma vez, ele se referiu a si mesmo como a luz que entrou no mundo para que aqueles que nele creem não fiquem em trevas. A parte de Cristo, todos os seres humanos estão nas mais profundas trevas e não sabem para onde vão. 1 João, capítulo 2, versos 9 a 11. 1 João 2, 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora, você sabe o que é trevas? Aqui tem uma definição. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Eu não posso ver o seu rosto aí. Você está lá, eu só posso ver o rosto de uma meia dúzia aqui. Mas olha aqui. Se você tem ódio no seu coração, você está em trevas. Qualquer que seja. Você não precisa conviver com certas pessoas. Mas o ódio, ele entenebrece a nossa caminhada. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Porque quando você anda nas trevas, você tropeça. Você não sabe onde está pisando. Os buracos, as pedras vão levar você a tombos. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eles não têm um entendimento correto da vida, da morte, da eternidade. E nesse momento da pandemia, eu tenho ficado assim, meu Deus, a ciência que é a luz, tanto se dizia que a ciência é a luz do conhecimento, você não sabe mais. A comunidade científica ela está rachada. Um diz cloroquina, o outro maldiçoa a tal da cloroquina. Um diz azitromicina, o outro diz não serve para nada. Por quê? Porque existe a farmaquel. Sabe o que significa farmaquel no grego? Feitiçaria.
os feiticeiros das poções, das drogas, ganhando dinheiro do povo com a doença. Eles não querem saúde. Há um grupo que não quer. É manipulado pelos altos poderes deste mundo. Você olha para um lado, você vê é científico, e que cientificidade tem isto? Então, meus amados, o homem sem Cristo, olha aqui, em Cristo, diz o apóstolo Paulo, habita todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Fora de Cristo, o homem está em trevas profundas. Há uma historinha contada que um jovem estava andando num trem lá pelo século XIX, na França, e viu um homem assim, já encanecido. Este homem estava lendo um livro de capa preta. E o rapaz olhou e percebeu que era a Bíblia. Ele se dirigiu para aquele homem e disse: o senhor acredita nesse livro? A ciência, a Revolução Francesa e a ciência têm provado que este livro não passa de bobagens. A ciência tem demonstrado que tantas mentiras que estão neste livro. E o homem disse: é verdade? Mas que ciência? E o rapaz disse: olha, eu não tenho muito tempo, porque eu vou descer na próxima parada, mas eu queria que o senhor me desse o seu cartão, que eu quero lhe mandar alguns livros para lhe orientar, porque o senhor está muito errado. E aquele cidadão meteu a mão no bolso muito gentilmente, tirou a sua carteira e tirou o seu cartão e entregou para o moço. E quando o moço leu, ele ficou pálido, porque o cartão não era nada mais e nada menos do que o professor Dr. Louis Pasteur, professor da Universidade de Paris, o grande Pasteur. O moço saiu sem dizer mais nada, porque na ciência verdadeira está a luz de Cristo. Ele que criou esse universo, ele que dá sentido à vida. Mas o homem sem Cristo, ele está sem vida, ele não sabe o que é vida, ele não sabe o que é morte, ele não sabe o que é eternidade. Sem Cristo, por mais culto que for o ser humano, ele vive em densas trevas. Mas aqueles que vêm a Cristo com fé, que é dada pelo próprio Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da fé, não buscam mais a verdade, pois já encontraram a verdade. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus ilumina cada pessoa que o Pai o deu a Ele, ou o dá a Ele. Eles serão iluminados pelo Pai. Vamos dar uma olhadinha em João, capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Aliás, o Marquinho hoje citou esse texto aqui no seu estudo, muito precioso pela manhã. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou
não o trouxer. E nós fomos dados ao Filho pelo Pai. E Ele vai iluminar todos estes que o Pai lhe deu. Eu gosto muito desse texto de João, João capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Evangelho de João 6, 1, Evangelho de João 1, 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. João não era a luz, mas ele veio como uma placa, como um sinalizador. Quando a gente viaja de automóvel, você não sabe. Agora é até mais fácil, porque você tem o Waze, tem esses negócios todos, mas antigamente não tinha, você tinha que obedecer a placa. Vai para um lugar aí você ia lendo as placas e eu lhe dizendo para onde entrar, entra à direita aqui. João é uma placa. João é uma pessoa que mostrava para onde devíamos ir. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem sem distinção. Ele ilumina estes homens para que conheçam a verdadeira experiência espiritual. Jesus é a luz que veio ao mundo. Ele é a luz da palavra. O Salmo 119, o verso 105, Salmo 119, 105, ele vai aqui mostrar uma coisa bem interessante. Toda criança de escola dominical, das igrejas em geral, sabe esse versículo de cor, não é? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é palavra? O Logos, a palavra, é Jesus. No princípio era o verbo, o Logos, a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para aqui, ele não tem um farolete. Como é aqueles faroletes de pescador? É aquele que você bota lá longe. Siribim. Não é siribim que ele tem, não. É fifó. É uma luz para cá, para o pé. Ele não dá. Tem um hino no cantor cristão que diz assim: não quero luz para longe ver, somente luz em cada passo ter. É a luz para dependência, para relacionamento, para intimidade, para aquele momento. Ele não vai nos dar aquilo que os videntes querem ver, lá o futuro. É o dia de hoje. É agora. Luz para os meus pés é a tua palavra. Você e eu precisamos da palavra. E esta palavra é Cristo. Se você ler a Bíblia e não encontrar Cristo, você está se perdendo. Porque Ele é o Logos, Ele é a palavra, e Ele é a lâmpada para os nossos pés, para a nossa caminhada. Luz, Ele é a luz da palavra. Ele é a luz do povo que andava em trevas. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele está falando aqui de Naftali e Zebulon, as duas tribos que ficaram na Galileia, a Galileia dos gentios. Aqui já
começa a soar alguma coisa de que ele não era só o Salvador de Israel, mas o Salvador dos gentios também, a Galileia dos gentios, que ele viria como a luz para o povo. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A Galileia foi o berço, eu vou ousar dizer isto, o berço do cristianismo. Ali começou, no meio dos gentios, da Galileia dos gentios, onde tinha uma mistura. Até tem uma cidade lá chamada Tiberíades, em homenagem a Tibério César. E ali, naquela região, Jesus começa o seu ministério, e ele começa como uma luz para o povo. Ele é a luz da palavra, ele é a luz para o povo, ele é a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. A luz da vida. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Alguns bichinhos que não gostam de luz, eles têm fotofobia, eles fogem da luz. Os escaravelhos, tem um tipo de animalzinho que você abre a pedra, ele está ali vivendo embaixo. Quando você tira a pedra, ele sai correndo para se esconder. Essa é a turma das trevas. Mas tem outros que têm fototropia. Quando ele vê a luz, ele corre para a luz. Ele vai para a luz. E Jesus diz assim: eu sou a luz da vida. Tem a fotofobia e a fototropia. Tem uns que têm medo da luz e os outros têm atração pela luz, a luz da vida. Esse é um dos pontos que me traz sentido. Senhor, foi o Senhor que me iluminou para eu ver, porque eu não veria a luz que dá sentido à nossa existência. Agora, o que Satanás faz? Ele tenta ocultar a luz do Evangelho. Vamos ler aqui ainda 2 Coríntios capítulo 4, os versos 3 e 4, mostrando que há um princípio que opera neste mundo, mas nós precisamos conhecer o Evangelho, que é a luz estampada no rosto de Cristo. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus Cristo, ele é a luz que ilumina todo aquele que crê. Jesus é a luz do crente. O crente, ele vive na luz. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, 1. Eu gosto desse verso. Ele tem sido meu caminhar muitas vezes nas minhas lutas, nos meus medos, nas minhas dificuldades. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Volto a falar aqui da minha netinha, que ela não gosta muito de escuro. E quando o lugar está escuro, ela diz: vovô, eu quero ir no seu colinho. Acende a luz. Quando eu vou com ela, ela quer, acende a luz. Porque isto aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não existe possibilidade de nós vivermos entenebrecidos diante do Senhor, que é a força da minha vida. A quem temerei? Tem muita gente que está com paura desse troço que está acontecendo com essa, eu chamo de pandemonia, não só a pandemia, mas esse medo, essa coisa, todo mundo, essa máscara, esse troço, medo. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz, é a luz do crente, daquele que confia. O Senhor é a luz da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O candeeiro, um candelabro, no Antigo Testamento, ele tinha 7 braços, e em cada braço ele tinha 7 luzes, e em cada braço ele tinha um conjunto de 3 elementos, um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto. Dos 6 braços laterais correspondia a esse, botão, flor e fruto 3 vezes, botão, flor e fruto 3 vezes, botão, flor e fruto 3 vezes. A do meio é botão, flor e fruto 4 vezes, 4 vezes. Então, 3 vezes 7, hein? 3 vezes 9, não, 3 vezes 7, não, 3 vezes 9, 27. Mais 12, 39. Mais 27, 66. Olha lá. Quantos livros tem a Bíblia? 66. O que a Bíblia fala? Da luz. Quem é a luz? Cristo. É a luz da palavra. O que a igreja, como é que a igreja vive? Pela luz da palavra. Não pelas interpretações nossas, mas pela luz da palavra. Jesus é a luz da igreja. E Jesus é a luz da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículos 23 e 24. Apocalipse 21, 23 e 24. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Aleluia! Glória a Deus. Ele é a luz. Lá não vai precisar de vela, não tem sol, não tem lua, não tem estrela, não tem nada. Ele é a luz. A luz do mundo, a luz que ilumina. Jesus, ele é a luz da palavra, ele é a luz dos povos, ele é a luz da vida, ele é a luz do evangelho, ele é a luz do crente, ele é a luz da igreja, ele é a luz da Nova Jerusalém. E você quer o que mais? O que você quer? Eu quero a transcendência da imanência, da consubstanciação global. Ai, pro inferno, criatura. Você está falando o quê? Isso são esses sistemas esotéricos. Não, Jesus é a luz.
é a luz que ilumina. Jesus é a luz do mundo. Nós, os filhos de Deus, somos as velas que alumiam com a luz que é Cristo. Vós sois a luz do mundo. Jesus nos diz isso em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16, que é o último texto que temos aqui. Com a luz da palavra, com a luz da vida, com a luz do Evangelho, com a luz da igreja, com a luz que é Cristo, nós somos luzes neste mundo tenebroso. Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz de Cristo ilumina as nossas vidas, acende a luz em nosso coração. E esta luz que nós temos, que é a própria pessoa de Cristo em nós, ele vai se manifestar diante dos homens. Assim, ele diz, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras são obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. É a própria vida de Cristo se manifestando em nós. E nós podemos dizer, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que é a luz para o mundo. Você e eu temos o privilégio, você que crê, o privilégio de ganharmos a dimensão de Cristo Jesus como a luz da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.